Pessoal, eu estou aqui na minha cozinha para falar para vocês um pouquinho sobre a cultura. Como eu falei para vocês em aula anterior, né, que a cultura ela está mais próxima da gente do que a gente pensa, né? E na nossa culinária não é diferente. Então a gente começa a perceber isso, por exemplo, pelos temperos que a gente usa na nossa cozinha, né? Nós temos muita coisa, por exemplo, né, da nossa origem, que vem dos índios, que vem da África. Quando eu trago a ideia da pimenta, né? Quando eu trago o cravo, quando eu trago a ideia da canela em pó, esses condimentos que tinha somente na África, né? Essa ideia que é usada hoje em dia muito na Índia, né? Essas comidas que são muito temperadas, que são cheias de especiarias e que hoje em dia no Brasil se usa muito, né? Na Bahia, por exemplo, nós temos o tempero, a cúrcuma, nós temos o açafrão, nós temos hoje em dia aqui em Minas Gerais a gente chama de tempero baiano, né? Que é aquela mistura de temperos com raízes e a ideia do coloral, né? E a gente chama de tempero baiano, mas para eles são esses temperos que têm esse sabor aromático mais forte e tudo mais. Nós temos a ideia do chá aqui, o coloral tá aqui, só para vocês verem, né? Para vocês verem que tem essa ideia aqui mais avermelhado e tudo mais. Os índios, por exemplo, eles usam, né, para fazer a coloração da pele, tanto com o coloral quanto o açafrão, o amarelo, né, para fazer a tinta, né, nas cerâmicas da pele e tudo mais, e a gente usa na culinária. Então isso faz parte da nossa cultura imaterial. Bom, outra iguaria que eu posso dizer, né, que a gente traz dessa origem, nós temos os chás, por exemplo. Esse aqui eu tenho a maçã com a canela, mas tem outras ervas, o chá preto, enfim. E a gente traz do Oriente, ou seja, né, da China, do Japão, né, essa cultura dos chás, a cultura aqui pra gente tem o café, e para eles tem essa ideia das ervas medicinais, né, das ervas que acalmam, das ervas que curam. Então eu trouxe aqui uma caixinha de chá para a gente simbolizar essa cultura também oriental que a gente trouxe para o Brasil. Falando em café, eu trouxe aqui para simbolizar, né, essa caixinha, essa aqui é expresso, mas eu trouxe para simbolizar também essa ideia do nosso cafezinho de todos os dias, né? Aí aqui eu tenho, na verdade, a máquina de café, mas nada melhor que o nosso café tradicional passado no coador, né, gente? Eu tenho aqui em cima, por exemplo, né, para as pessoas, para os pais que gostam de bebidas, a gente tem a ideia da cachaça mineira, que é produzida artesanalmente, em alambiques, né? E aí a gente traz mais um elemento, tem a ideia também da cultura material e imaterial, principalmente nessa nossa região, né, gente? Região do sul de Minas. Quando eu falo do café, quando eu falo da cana-de-açúcar, a gente que tem a usina Monte Alegre aqui do nosso lado, em Areado, né? Onde tem a produção de açúcar, onde tem a produção da aguardente, da cachaça. Então tudo isso é a ideia da cultura imaterial, que traz a identidade nossa, né, do sul de Minas, essa produção econômica, essa identidade dessa sociedade e tudo mais. Eu tenho aqui, né, esse vinho, por exemplo, é um vinho português, ó. Vocês vão ver aqui essa imagem, né? É um vinho do Porto. E aí eu trago também essa ideia dos portugueses que colonizaram o Brasil. Então, muita influência artística, cultural. Nós temos, né? Principalmente na arquitetura, na ideia da arte que é europeia. Nós trazemos, né? Nós temos essa influência dos portugueses, né? Então é uma outra visão também, e eu trago simbolizada com essa bebida que é o vinho, né?
E aí a gente vai para Itália. Quem não gosta de um bom macarrão, né, gente? E a gente sempre tem aos domingos, por exemplo, que também é uma tradição, né? Aos domingos tem o quê? Macarrão, tem frango e tudo mais. Aí eu trago aqui, né, esse símbolo também, que é o macarrão. E tem de várias formas, de vários... E aí, sabe qual que é o mais legal, gente? É que lá na Itália, cada formato que o macarrão tem, ele mostra um tipo de região que ele é feito lá na Itália, né? Cada região faz um jeito, de acordo com o clima, de acordo com a população, que também mostra a característica daquele grupo social que vive em determinada região da Itália. Então isso é muito legal de saber, né? Então a gente que achava que a cultura estava tão distante da gente, ela está muito perto, né? E às vezes a gente pensa que a Itália está tão longe. Não está, ela está pertíssimo, está mais perto do que a gente imagina, tá? Então, mais uma vez eu quero que vocês... percebam na casa de vocês, uma vez que a gente está em pandemia, a gente está dentro de casa, a gente está podendo observar tudo isso, né? Que nós temos arte e cultura dentro da nossa casa e talvez a gente não volta o olhar para essa arte, para essa cultura, porque às vezes talvez a gente não sabia. E agora que a gente já sabe tudo isso, como lidar com essas linguagens da arte, né? Até o nosso próximo encontro!